Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voigt, e agora nós vamos falar de tecido linfático, né? Então, características gerais, os órgãos linfóides primários e secundários, os exemplos de plano e malte, as células que estão presentes, os nomes dos macrófagos nos diferentes sítios, dos diferentes sítios e a resposta imunológica. Como é que se dá a resposta imunológica, certo? Então, sigam meus bons. Olha só, então, tecido linfático, quais são as características do tecido linfático, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender aqui, que tecido linfático, ele vai ser o quê? Então, dentro das suas características, como conceito, é uma variedade do tecido conectivo que está caracterizado por uma grande celularidade, que ele é especializado para a defesa. Está composto por que células? Por linfócitos B, T, NK, plasmócito e macrófago livre, certo? A base estrutural do sistema imunológico, nós vamos ter os órgãos primários, que é o timo e medula óssea, e os secundários, que a gente tem os gânglios linfáticos, o baço e o tálamo, né? Que é tecido linfóide associado à mucosa. Qual é a função do tecido linfático e as suas características? A gente já sabe que é gerar respostas imunitárias contra as células próprias e invasores externos, né? Então, aqui a gente já pode apreciar que eu coloquei, ó, de um lado, né, segregando, eu botei os órgãos primários, timo e medula óssea, e para vocês lembrarem aqui, gânglio linfático, baço, tonsila palatina, que é a amígdala, do outro lado. Então, tem primários e secundários, aí já de cara a gente já vai separando. Então, olha só, dentro dos órgãos são primários e secundários, a gente tem o timo, que ele cumpre a função de madurar os linfócitos T. E a medula óssea, que tem função de hematopoiesis, que a gente viu ali no sistema sanguíneo, que é o que? Produzir células que vão compor o sangue. Dentre esses, a gente tem os linfócitos, que é um tipo de leucócito, né? Lembrar que o sufixo leuco é branco, cito é célula. Então, são células brancas, ou seja, aqui no caso, glóbulos brancos, que vão ser produzidos também pela medula óssea. Dentro dos secundários, a gente tem os gânglios linfáticos, que a função básica dos gânglios linfáticos é o quê? Eles são acumulações de tecido linfóide, que eles vão estar envolvidos com uma cápsula que vai se interpor no recorrido dos vasos sanguíneos, tá? Então, os gânglios linfáticos eles vão estar no intermédio ali entre os vasos sanguíneos. O baço, que ele é importante, que ele vai filtrar o sangue e vai limpar as formas celulares que estejam alteradas. E o tálamo, né, que é tecido linfóide associado à mucosa, que ele vai incluir os agregados linfóides que vão se encontrar situados próximos da mucosa, do aparato respiratório e do aparato digestivo. Então, olha só, o que eu preciso entender? Então, do tecido linfático associado à mucosa, quais são os exemplos? Então, a gente tem a tonsila, que é a amígdala, né? Então, a gente tem as tonsilas, a gente tem a placa de Pleyer, que a gente vai ver no íleon, e a gente tem o apêndice vermiforme. Todas essas estruturas vão compor o que a gente chama de tálamo, né? Tecido linfático associado à mucosa. Aqui, então, para a gente poder visualizar quais são as células livres, né, que vão estar presentes no tecido linfático. Então, a gente tem monócito, que você já sabe que o monócito é o macrófago, só que o monócito a gente vai chamar monócito quando ele estiver circulando no sangue. A gente tem linfócito T, a gente tem linfócito B e a gente tem plasmócito. Não é por nada que eu já estou colocando essas setas, que é para vocês já colocarem na cabeça que a resposta imunológica vai começar com o monócito, que ele vai apresentar para o linfócito T, o linfócito T vai apresentar para o B, e o B vai acabar se desarrochando, né? Vai acabar se transformando em plasmócito. E depois ele vai acabar liberando as imunoglobulinas. Então, essa aqui é uma sequência natural que eu quero que vocês coloquem na cabeça. Então, o macrófago, né? Então, quais são as características do macrófago? Então, são células fagocíticas e secretoras. Eles nascem na medula óssea e eles vão circular no sangue como monócitos. Então, eles vão colonizar os órgãos, né, como células apresentadoras de antígeno, e a gente vai ver que quando eles colonizam determinados órgãos, eles vão acabar recebendo um nome diferente, né, dependente do órgão que eles estejam, e eles também são células captadoras e apresentadoras de antígeno. Então, essas aqui são as características fundamentais do macrófago. Agora, mais uma vez, né, isso aqui é uma coisa que a professora enche o saco, pergunta o tempo inteiro. Então, mais uma vez, os macrófagos e os seus diferentes nomes, no sangue, monócito, no tecido conectivo, histiocítio, no tecido ósseo, osteoclasto, no fígado, célula de von Cooper, na pele, célula de Langerhans, no tecido nervoso, micróglia,
na placenta, célula de Hofbauer, no pulmão, célula polvo, no testículo, célula de Sertoli, no jejum no íleo, células M ou células de Panet, células M e Panet, no baço, macrófago sinusoidal esplênico e no timo, célula interdigitante. Então, aqui, ó, aqui a gente vai começar a entender como é que funciona a resposta imunitária. Talvez esse aqui é um dos slides mais importantes e que eu consegui resumir a maior parte da informação está aqui. A única coisa, alguém vai dizer, Wilson, não estou entendendo, está muito complicado. Calma, calma, você vai entender. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, ó, esse sujeito aqui que está aparecendo aqui é uma bactéria, evidentemente, tá? Então, estou dando esse exemplo, a gente está usando um micro-organismo, que eu estou colocando uma bactéria X, pode ser qualquer uma, podia ser até o Covid, mas não, vamos usar essa aqui, tá? Então, vou colocar da seguinte forma, eu pensei em falar que é uma bactéria, mas vamos falar que é um micro-organismo, daí fica free do seu desejo. Se você quiser que seja, o que você quiser que seja, pode ser, dentro do espectro de um micro-organismo, vale. Então, no caso, eu estou usando bactéria. Então, a bactéria, ela vai entrar no organismo, ela vai vencer as primeiras barreiras, né, as barreiras que existem naturais do organismo, e ela vai acabar causando o quê? Então, a gente vai estar exposto ao micro-organismo. Isso vai disparar, ó, nós vamos vir para essa seta preta aqui, para essa seta preta. Então, a presença do micro-organismo vai fazer com que eu tenha uma ativação do sistema de complemento. A ativação do sistema de complemento vai fazer com que o sistema de complemento vai rodear o invasor e vai tentar destruir ele, aumentando a temperatura. Para quê? Para desnaturalizar o invasor, certo? Então, isso aqui é o que a gente tem. O invasor entrou, primeira coisa que dispara é a ativação do sistema de complemento. O que ele vai fazer? Ele vai rodear o invasor, vai aumentar a temperatura para tentar desnaturalizar o invasor, certo? Só que, você percebe que eu tenho uma seta vermelha aqui, que isso aqui é o efeito do sistema de complemento, e uma seta lilás. Essa seta lilás diz o seguinte, que quando eu estou aumentando a temperatura, eu estou acabando fazendo o quê? Eu estou estimulando a aparição da inflamação. Então, a inflamação, ela vai começar justamente por quê? Porque eu tenho aumento de temperatura vai fazer com que eu tenha inflamação, certo? E, ao mesmo tempo, porque essas coisas acontecem ao mesmo tempo, então está aparecendo a inflamação e o micro-organismo está gerando uma bacteriemia, ou seja, está aumentando a concentração dele no sangue. Então, tanto a inflamação como a bacteriemia vão acabar sendo estímulos para quem, pessoal? Vão acabar sendo estímulo para os macrófagos, que são a primeira linha de defesa. Então, tanto a inflamação como a bacteriemia vão acabar estimulando o macrófago a fazer o quê? A disparar essa primeira linha de defesa. Então, os macrófagos eles vão ser chamados e agora vocês veem que tem uma seta verde indicando que os macrófagos vão dar combate ao micro-organismo. O que acontece, pessoal? O macrófago, durante a luta, né, com o micro-organismo, ele vai acabar liberando sinais químicos, né? Ele vai liberar sinais químicos e também, por outro lado, ele se vê estimulado, né? Que a gente está falando aqui, tanto a inflamação como a bacteriemia vão acabar estimulando o macrófago. E eles, por sua vez, eles vão estar dando ataque no invasor e vão estar liberando sinais químicos. E aqui é importante que esse sinal químico que o macrófago vai liberar, ele vai fazer com que seja estimulado os neutrófilos, para que os neutrófilos participem da batalha também, né, dessa batalha imunológica. E o neutrófilo também faz parte da primeira linha de defesa. Só que o detalhe é que o neutrófilo, como eu já falei para vocês, ele é aquela célula que ele é o brigão. Então, o que acontece? Ele vai acabar fazendo o quê? Ele vai acabar brigando de tal forma que ele vai acabar produzindo dano celular no próprio organismo. Então, o que acontece? Por isso que ele vamos dizer assim, ele é tão nocivo e a gente procura não chamar ele constantemente, né? Então, tipo, vocês vão ver que vai acontecer uma coisa que o organismo faz, que ele só chama ele quando é necessário. Então, e como é que o neutrófilo vai acabar destruindo o organismo? Porque o neutrófilo tem a capacidade de criar barreiras que vão atrapar e vão acabar matando o invasor, certo? O que acontece? Vocês estão vendo que agora tem uma seta verde aqui, ó, da bactéria e uma seta verde para cá. Por quê? Porque algum macrófago vai conseguir fagocitar uma parte do invasor.
Quando ele consegue fazer isso, ele foge, e aqui, nesse quadradinho que está aqui todo recortado, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Então, essa primeira parte que está fora do quadrado recortado, isso aqui é a resposta primária. A resposta secundária, ela vai começar naquele quadradinho ali, porque é quando o macrófago, ele fagocitou uma parte do micro-organismo invasor, e agora ele vai fazer a apresentação do antígeno. Ele vai entrar dentro do gânglio linfático, vai apresentar o antígeno para o linfócito T inativo. Esse linfócito T inativo, agora, o que ele vai fazer? Vai ocorrer expansão clonal, e aí um dos linfócitos T que foi ativado vai apresentar o antígeno para o linfócito B, e o linfócito B vai acabar se convertendo em plasmócito para poder liberar a imunoglobulina. Enquanto que, por outro lado, um dos linfócitos T que ficaram ativos, né, que agora são efectores, eles vão dar cabo diretamente do micro-organismo invasor, dando uma resposta muito mais específica, certo? Então, aqui, você vê que aqui a gente tem muita informação nesse slide. Quais são as principais funções do macrófago? Né? Então, quais são as principais funções do macrófago? Eu tenho que entender o seguinte. Uma das funções do macrófago é detecção de micro-organismos. Ele tem que detectar um micro-organismo. Ao mesmo tempo que ele vai fazer o quê? Que ele vai fagocitar e destruir as bactérias, tá? Então, fagocitose e destruição de bactérias. Ele tem uma das funções principais do macrófago é que ele tem que apresentar o antígeno para outras células. Então, a gente já sabe também que o macrófago ele vai ajudar no processo inflamatório, né? Que tinha se iniciado lá com o sistema de complemento, e o macrófago, quando ele começa a secretar interleucina 1, que é uma citocina, né? Então começa a liberar a citocina. Então, o que acontece? Também vai atuar como mediante liberação de citocinas no processo inflamatório. E a gente já sabe que o macrófago ele tem a função de fazer a ativação de outras células, né? Inclusive fazer a ativação do linfócito T. Né? Então, isso aí é bem importante. Agora é o seguinte, quando a gente está falando do macrófago, a gente tem que ver como é que se dá o desenvolvimento das células efectoras. Então, aqui eu tenho 3 coisas aqui que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, tem uma o desenho que está no meio é a estrutura básica do gânglio linfático. Essa aqui, evidentemente, é o quê? É um corte histológico do gânglio linfático. Eu já tenho assinalamentos ali para vocês verem. Só que o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, olha só. Então, se a professora te perguntar, olha só que coisa interessante, se a professora te perguntar, cite as células que estão presentes no gânglio linfático, o que você vai dizer? Linfócito T, linfócito B, plasmócito, macrófago. É ou não é? Pronto. Você falou mais de 80% das células estão presentes no gânglio linfático, tá? E praticamente essas são as células que vão se repetir em basicamente todas as estruturas do sistema linfático, tá? Então, continuando aqui, então, como é que eu desenvolvo, então, aqui é aquele recorte que eu tinha feito, que estava lá, que era o início da resposta específica. Então, o que acontece? Eu tenho uma célula apresentadora de antígeno, que ela vai capturar um fragmento do antígeno, vai ingressar no gânglio linfático e vai promover o quê? A ativação do linfócito T, que ele estava inativo, vai se transformar em ativo, e aí eu vou ter expansão clonal, um dos linfócitos T que foram ativados, ele vai passar a informação, ou seja, ele vai apresentar o antígeno para o linfócito B, e o linfócito B, a sua vez, ele vai acabar se convertendo em plasmocito, tá? E aí o plasmocito vai acabar liberando imunoglobulina, tá? Inclusive aqui é uma coisa bem interessante que eu até cheguei a comentar para vocês, no meu exame de prática, da primeira vez que eu olhei, eu achei que era gânglio linfático, a minha lâmina. E o que acontece? E aí eu, todo belo e tal, né, na minha normalmente, eu disse, não, isso aqui é gânglio linfático. Aí eu fui para o maior aumento. Aí para o maior aumento, eu fui procurar isso aqui, para descrever o ilho, né, onde eu tenho maior concentração das coisas que estão na médula. E eu não achei ilho, não tinha ilho. Então, se não tinha ilho, não podia ser gânglio linfático nem a pau. Voltei para menor aumento, para poder ver. E aí, o que acontece? Quando eu me dei conta, não estava achando, eu fui para maior aumento e fui tentar achar alguma célula específica.
foi aí que eu tropecei com como é que é o mesmo nome? Corpúsculo renal, né? Aí eu percebi que eu estava no rim. Então, para você ver como é importante você saber o que procurar, né? Então, aqui, um gânglio linfático, você tem que procurar o ilho, você tem que descrever o ilho renal, né? Ó, por exemplo, isso aqui são nódulos linfáticos, tá? Ó, nódulos linfáticos. Essas bolinhas todinhas que vocês estão vendo aqui são nódulos linfáticos, né? O gânglio linfático ele está coberto numa cápsula, né, que ele vai emitir trabéculas. A gente já sabe que trabéculas não dividem em lobulídeos, né, isso aqui é importante. Então, olha só, já que a gente está fazendo a descrição do microscópio, então a gente vai ver do gânglio linfático as principais características ao microscópio óptico. Então, a gente já sabe que ele é homogêneo, bicrômico, tecido conectivo, vai ter uma cápsula de tecido conectivo denso que vai emitir trabéculas e não dividir em lobulídeos. As células que estão presentes, linfócitos, macrófagos e plasmocitos. Olha só, tudo que a gente falou lá antes, mas agora a gente está vendo aqui. Quais são os diferentes tecidos que a gente pode apreciar no gânglio linfático? Tecido conectivo, tecido linfóide e epitelial, porque eu tenho a presença de vários vasos sanguíneos, né? Como vocês podem ver ali no número 4, que eu tenho muito vaso sanguíneo que está de montão ali. Então, diagnóstico diferencial, eu vou diferenciar sempre, lembrando que o diagnóstico diferencial a gente diz, não pode ser isso porque tem isso. Então, a gente vai diferenciar com o timo, porque o timo possui lobulídeos. Vai diferenciar com o baço, porque o baço vai ter uma cápsula com mil fibroblastos. E com a amígdala, porque a amígdala tem criptas e o gânglio linfático não tem criptas. O timo, o que a gente pode falar das características do microscópio óptico do timo? Então, olha só, o timo ele é heterogêneo, maciço, bicrômico. Ele tem uma cápsula de tecido conectivo que emite tabiques e divide em lobulídeos. E as células que estão presentes no timo são o quê? Olha aqui. Aqui a gente tem que tomar um pouquinho cuidado, porque no timo a gente tem células que são aplanadas, linfócitos T e células reticulares. Na médula, a gente tem um contenido linfóide menos concentrado, por isso que na médula a gente vai ver uma zona mais clara, né? Então, aqui, ó, essa zona que é mais clara é médula. E o corpúsculo de Rasal, que normalmente está no meio da médula. No centro da médula, a gente vai observar o corpúsculo de Rasal, que é a estrutura mais importante, é a marca registrada do timo, é o corpúsculo de Rasal. Então, para quem a professora perguntar de timo e não falar corpúsculo de Rasal, está em problemas, tá? Então, timo você vai ter que, obrigatoriamente, você tem que falar de corpúsculo de Rasal. Dentro dos diferentes tecidos, a gente tem o quê? Tecido conectivo, tecido linfóide, tecido epitelial, porque eu tenho vasos sanguíneos. Diagnóstico diferencial, a gente vai fazer diagnóstico diferencial com quem? Com o gânglio linfático, porque o gânglio linfático emite trabéculas, ou seja, não divide em lobulídeos, como é dividido aqui. Aqui a gente nitidamente vê os lobulídeos, são lobulídeos tímicos, certo? Então, isso aqui é importante. Dentro da origem dos linfócitos T e B, né? Então, a gente vai ver que os linfócitos T, eles precisam madurar no timo, ou seja, eles saem com uma célula progenitora linfóide comum, vão madurar no timo, e uma vez que eles estão maduraram no timo, ele vai para o gânglio linfático, né? E vai ficar ali guardado no gânglio linfático até ser ativado. Então, ele vai ficar inativado e vai esperar ser ativado, até quando ele tiver contato com o antígeno. O linfócito B, diferentemente do T, ele não precisa passar por ninguém, ele já sai competente da médula óssea. Então, essa aqui é uma diferença entre o linfócito T e o linfócito B. O linfócito T ele sai incompetente da médula óssea, se torna competente do timo e vai ser armazenado no gânglio linfático, onde eu vou esperar ele ser ativado quando ele for apresentado para o antígeno. Enquanto que o linfócito B, ele vai, uma vez que ele sai da médula óssea, ele vai diretamente para o gânglio linfático e vai esperar ser ativado por um antígeno, certo? E aí ele vai acabar originando, o linfócito B vai originar todas as células em sequência que a gente vai ver aqui e vai acabar dando origem aos anticorpos. Então, como se desarrocha, né, a especificidade frente aos milhões de antígenos diferentes. Então, a gente já sabe que o timo, ele vai pegar esse linfócito T, que não é competente da médula óssea, e vai transformar ele num linfócito T competente. E tem outros livros que vão falar linfócito T pré-processado. Nesse momento, ele está inativo. Ele só vai ficar ativo e se transformar no linfócito T eferente quando ele tiver
o contato com o antígeno, certo? Então, isso aqui é bem importante. E uma vez que ele tem contato com o antígeno, ele vai para a corrente sanguínea para poder destruir o antígeno. Qual é o papel do linfócito T colaborador, né? Então, o linfócito T colaborador, o que ele faz? Ele vai secretar substâncias que vão acabar estimulando o linfócito B específico a poder liberar os anticorpos específicos, né? Então, justamente, tem livros que chamam ele de linfócito T ajudador. Eu acho que ajudador é muito, muito ruim, para não falar um aditivo com M que eu pensei aqui, é muito ruim. Como surgem os anticorpos? Então, é simples, né? Então, a gente já viu aí que acontece? O macrófago, ele tem que fagocitar uma fração do antígeno, né? Uma fração do micro-organismo, e vai apresentar esse antídoto para o linfócito T, o linfócito ele apresenta para o B vai acabar se diferenciando em linfoblasto, ou seja, ele aumenta de tamanho, o linfoblasto vai passar a plasmoblasto e vai acabar nessa diferenciação, ele acaba tendo abundante retículo endoplasmático rugoso. Lembrar que o plasmoblasto é a versão do plasmocito jovem, porque o plasmoblasto vai se transformar em plasmocito, que vai secretar os anticorpos, tá? E aí, uma vez que secreta os anticorpos, vai para a linfa, da linfa vai para o sangue, e aí vai para o combate, certo? Vai para a peleja. Os anticorpos, eu tenho que lembrar que eu ainda tenho uma classe de anticorpos que o livro chama ele de células dormientes. Por quê? Porque nem todos os linfoblastos vão se diferenciar em plasmoblasto, que vai se diferenciar em plasmocito. Alguns plasmoblastos vão ficar inertes, né? Vão ficar à espreita no sangue, esperando uma segunda exposição do mesmo antígeno, tá? E isso vai fazer com que eu tenha uma resposta muito mais potente quando eu tiver a segunda exposição, certo? Então, isso é importante. E esse aqui são os conhecidos como linfócitos de memória. Então, é muito importante a gente entender que, uma vez que ele for ativado, ele estava dormiente, né? Então, ele vai dar uma resposta avassaladora. O tecido linfático, então, a gente vai separar as imunoglobulinas. Eu tenho IgA, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. A IgG é aquela, a gente já falou esse macete, a IgG da grávida, então ela é a que está presente no leite materno, é a que está presente no sangue, que consegue passar pela placenta, né, para proteger o embriofeto e o recém-nascido, e também vai ser ejetada pelo leite materno. A IgA, que tem duas formas, né, tem uma forma dimérica com 2 unidades e uma forma monomérica de 1 unidade. A forma dimérica, ela está presente em todas as secreções do corpo, lágrima, saliva, luz anal, leite materno. E a monomérica, ela circula no sangue e ajuda a reconhecer os eosinófilos e matar os basófilos, né? Então, ela vai ajudar os eosinófilos a reconhecer e matar os parasitas. A IgM é aquela que está presente no sangue, né? Ela vai colaborar para a ativação do sistema de complemento, para as respostas primárias, e a primeira que a gente vai começar a sintetizar e secretar nesse tipo de imunidade. A IgD, que também é conhecido como linfócito de superfície, né? Então, ele está na membrana do linfócito B e ele vai ajudar o linfócito a reconhecer os antígenos. A IgE é aquela que vai atuar nas alergias, né? Então, ela é conhecida como antígeno, anticorpo reagínico, e ela vai facilitar a degranulação do mastocito e do basófilo para descarregarem histamina e heparina e vão acabar desencadeando as respostas alérgicas. Dentro das características dos linfócitos B, então a gente já sabe que a função da imunidade mediada por anticorpo e imunoglobulina, essa aqui vai ser a imunidade humoral, linfócito B. Ela vai ser ativa quando, na presença de um antígeno, vai se diferenciar em plasmocitos e, prévio passo, vai ter um imunoblasto. Tá? Então, eu preciso ter um imunoblasto para poder se converter num plasmocito. Os tecidos linfáticos que se encontram, então, eu tenho nódulos, folículos e cordões, né, no linfócito B, ou seja, aqui eles nascem maduro da médula óssea. O linfócito T, que a função deles é uma imunidade mediada por células, então tem uma imunidade celular, vai estar ativo por quê? Por antígenos, que vão atuar diretamente na citotoxicidade e indiretamente secretando mediadores químicos, linfoquinas.
Os tecidos linfáticos se encontram no internodular e interfolicular, e eles vão lá sim madurar onde? Na médula óssea, sendo incompetente, e depois vão adquirir a sua competência no timo. Tá? Isso aqui, essa partezinha aqui, eu recomendo vocês darem uma olhadinha, isso aqui não é tão cobrado assim, e tampouco essa partezinha aqui de receptor de superfície é cobrada, certo? Então, pronto. Vamos fazer o carro, né? Vamos fazer o carro tanto do sistema sanguíneo, do tecido